capítulo 10, vai dizer: e cercando-se dele os seus discípulos, disseram: por que ele fala por parábola? E ele respondeu dizendo: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem será dado em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpram a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu o cure. Então o próprio Jesus disse: há um povo que vai sempre entender tudo por parábola. Jesus não quer que eles entendam. Por quê? Porque eles ouvem de mau grado. E quem são aqueles que ouvem de mau grado? São aqueles que ouvem e não praticam aquilo que ouviu. Porque a palavra de Deus não foi feita simplesmente para ouvir. Porque o ouvir, ele vem acarretado de quem ouve querendo aprender. E o aprender está em ouvir. Em ouvir o quê? A palavra de Deus. E se você aprendeu, se eu aprendi, nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Nós precisamos compreender, aprender mais de Deus. Quando a palavra diz: eu preciso aprender um pouco aqui. Quando o louvor diz: eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Então você precisa aprender mais de Deus. Eu preciso aprender mais de Deus. Então você já tem na tua mão uma passagem para você pensar. Mateus 13, do versículo 10 adiante. Você não esqueça de meditar nela e ver se você se enquadra nisso. E se você se enquadrar, tu fala: Deus, eu sou teu, me acrescenta fé, para que eu compreenda, para que eu veja, para que eu converta o meu coração verdadeiramente e possa morar no céu, né? Nós precisamos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Você que está aí agora nos assistindo, toda quarta-feira você nos assiste pelo Facebook, uma gravação ao vivo. Eu quero te dizer que hoje Deus vai falar contigo. Você não entrou aí à toa. Você entrou aí porque Deus quer mudar a história da sua vida. Então pare tudo que você estiver fazendo. Pare tudo. Dê esse tempo para Jesus. Dê esse momento para Jesus. Você que se encontra fraco, você que se encontra caído, você que nesse exato momento não está conseguindo mais caminhar, não está conseguindo mais andar, você se encontra em depressão, em tristeza, em angústia. Deus quer falar com você nessa noite. Deus quer te dar uma direção nessa noite. E Ele vai te dar uma direção nessa noite, porque a palavra de Deus vai dizer que a obediência, ela é o princípio da sabedoria. A autoridade reconhecendo a autoridade. E falando de autoridade, eu ia entrar num estudo hoje, eu quero entrar no outro. Deus me deu 3 estudos assim tremendo de pregação, mas eu quero entrar num sobre autoridade, que nós estamos precisando compreender o que é uma autoridade. Como você vai vencer na vida se você não reconhecer uma autoridade? Quem não reconhece a autoridade nunca vai ser uma autoridade. Nunca. Quem não reconhece uma liderança nunca vai ser um líder. Mas eu quero ser um líder. Eu não quero ser
perfil do pastor. Mas só que uma liderança, ela não se constitui simplesmente de governo. O nosso país está uma droga, está uma titica. Você vai entender por que está. Você vai entender por que chegamos aonde chegamos. Uma liderança, ela não começa num governo. Se nós temos maus líderes hoje, porque eles foram maus líderes em casa, dentro da tua casa. Porque a liderança, ela começa dentro do seu lar. Você tem que obedecer dentro do seu lar. Porque a Bíblia diz que nós estamos debaixo de liderança. Você acha que Deus fez você nascer da sua mãe? Por quê? Porque Ele queria que alguém te liderasse, alguém te ensinasse, para que você viesse a aprender. Mas às vezes acontece que um pai e uma mãe também não teve quem ensinasse. E aí agora entra a liderança da igreja. Se o teu pai e sua mãe não soube te doutrinar a obedecer a liderança e a autoridade, a tua educação foi comprometida. Mas só que agora você está dentro de uma igreja e levantou a mão e processou Jesus e conhece a Jesus, e agora você precisa aprender a obedecer. Foi aonde você teve as maiores dificuldades da sua vida, porque toda pessoa que não obedece em liderança, pai e mãe, principalmente, eu estou falando de liderança pai e mãe nesse exato momento, vai parar na vida da prostituição, na vida das drogas, na vida da maconha, na vida do tráfico, por não obedecer à autoridade que foi instituída sobre a nossa vida. Então você agora encontra vários filhos na Cracolândia, é o lugar que eu ando, e você hoje está em Cristo Jesus, mas você está com dificuldade de obedecer. E você, por ter dificuldade de obedecer, que a sua liderança, que deveria te ensinar a obedecer, ela faliu. A tua liderança agora dá um trabalho com a liderança religiosa, porque reeducar dá muito mais trabalho do que educar. Aí que vem, porque você vem com as manias. Eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe. Como é que eu vou obedecer? Pastor, ele é pastor, mas ele também é um homem. Ele é pastor e também é um homem instituído por Deus. É verdade, pastor. Por isso que a Bíblia fala, ai daquele que falar do ungido do Senhor. Ele não falou ai daquele que falar do pastor do Senhor. Ele falou ai daquele que falar do ungido do Senhor. E é nesse ponto que eu quero chegar. Obediência à liderança e em falar de ungido do Senhor. Eu tenho visto pessoas sofrerem tanto na vida. Não se esqueça que eu sou um pastor evangélico. Eu sou totalmente contra a doutrina católica. Eu já estou deixando claro para você. Mas eu vou falar de uma mulher que eu admiro, de uma mulher chamada Maria. Eu não quero falar da mulher chamada Nossa Senhora. Se você é católico, se você é espírita, kardecista, eu quero te dizer que a Maria existiu e que a Maria existe, mas a Nossa Senhora nunca existiu, porque a Bíblia só fala do nosso Senhor. Aprenda isso. Nossa Senhora é um mito criado. Agora a Maria não. A Maria, ela é ungida do Senhor, e ai daquele que fala de ungido do Senhor. E tem muitas pessoas sofrendo por falar de uma mulher que não conhece. Não conhece. As pessoas falam, Jó era um homem íntegro, era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A Maria também era uma mulher íntegra, uma mulher reta, temente a Deus, que se desviava do mal. Aleluia. A Maria era obediente. Ah, Moisés era o ungido do Senhor. A Maria também era. É interessante isso, né?
na mão dela. Talvez você ainda não saiba a dificuldade que muitos têm de obedecer a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus e de colocar a palavra de Deus em prática, que você ainda não sabe qual a sua missão. Você ainda não sabe por que Deus te chamou. Você está perdido dentro da casa do Pai. Você precisa se achar, você precisa se encontrar. O Pai quer te ensinar, o Pai quer te doutrinar, o Pai quer te ensinar o caminho da vitória. E o caminho da vitória é você obedecer aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que foi preparar morada, aquele que foi preparar lugar, tanto para mim, quanto para você, quanto para Moisés, para Elias, tanto para Maria. Ele foi preparar lugares. João 14, versículo 1. Jesus fala que na casa de meu Pai há muitas moradas. Vocês estão anotando? João 14, 1. Na casa de meu Pai, Jesus fala para os discípulos: ó, não se turbe vossos corações, não se atemorize, creia em Deus e creia também em mim. Olha Jesus reconhecendo a autoridade do Pai. Creia em Deus e creia também em mim. Ele não falou creia em mim e creia também em Deus. Ele apontou para o Pai. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não viria e não teria dito para a gente. E ele fala: e se eu vou para o Pai, eu vou preparar lugares. E se eu vou preparar lugares, voltarei uma segunda vez para levar vós para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas existia ainda alguns dos discípulos que não compreendiam muito o que Jesus estava falando. Tomé toma a palavra e diz: Senhor, não sabemos para onde tu vai, como saberemos o caminho? Aí Jesus olha para Tomé e fala: Tomé, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Número 1, Maria não leva ninguém para o céu. Quem leva as pessoas para o céu é Jesus. E ele fala que ele é a porta das ovelhas. Não é a Maria que é a porta das ovelhas, mas a Maria, ela é uma ungida do Senhor com uma missão extraordinária. Então, tem muitos pastores que se referem a Maria e ensina as ovelhas se referir a Maria como se a Maria fosse uma João ninguém, como se a Maria fosse nada. Coloca o Moisés lá em cima, coloca Davi lá em cima, Davi cheio da mão de sangue, que o próprio Senhor falou: você não vai edificar um templo para mim, porque a sua mão é suja de sangue. Bota ele lá em cima. E a Maria, que pagou o preço em gerar o nosso Salvador, ainda tem gente no século 21 que não consegue compreender que a Maria era o ungido do Senhor. Ai daquele que falava do ungido de Deus. Ai daquele. E ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas tinha um outro também que não estava compreendendo muito bem. Filipe. Só existia 3 discípulos. Um na ignorância compreendia, e os outros 2 eram sábios e compreendia. Era João, Pedro e Tiago. Os outros tudo estavam no meio e perdidos. Filipe agora me vai e pergunta: Senhor, mostra-me o Pai que já basta. Aí Jesus agora vai mostrar uma autoridade. Filipe, tu estás comigo há quanto tempo? Quanto tempo tu está na igreja, gente? Quanto tempo você tem frequentado campanha de igreja? Quanto tempo você tem buscado seus interesses na igreja? Filipe estava ali buscando o interesse dele. Ele achava que Jesus era um político corrupto, que Jesus era um político que ia entrar na política, ia ser governante, ia governar tudo, e ele, sendo discípulo
Não bastava ele ver os milagres que Jesus fez, não. Não bastava ele ver Jesus ressuscitar Lázaro. Não bastava ele ver Jesus curar paralítico. Não bastava ele ver Jesus fazer cego enxergar, surdo ouvir. Não bastava. Ele queria. Mostra-nos o Pai que nos basta. Meu irmão, ele estava diante do próprio Filho de Deus, pedindo para Deus mostrar o Pai. Amém? Você está diante de um pastor cheio de autoridade que Deus te deu, cheio de conhecimento que Deus te deu, te ensinando o caminho, a verdade e a vida, e você não reconhece o teu pastor como pastor. Você quer humilhar, você quer pisar, você quer maltratar. Você está precisando se converter primeiro, para depois Deus poder te abençoar com as bênçãos que você quer. Meu Deus. E Jesus vira para ele e fala: tu estás comigo há tanto tempo, Felipe, e tu não sabe. Quem vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê o Filho. Não sabe tu, Felipe, que eu e o Pai somos as mesmas pessoas? Aí Jesus agora vai encher eles de dúvidas. Jesus agora vai provar a fé deles, como Jesus tem provado a fé de muitos dentro da igreja que não tem recebido. Versículo 12: aquele que crê em mim, Felipe, farão obras igual a que eu faço, e farão maiores ainda. Quem é você para questionar o ungido de Deus? Quem é você para questionar um homem de Deus, se você não faz nem um terço da obra que ele faz? Você não sai a evangelizar, você não perde noite de sono, você não se envolve com a obra da igreja, você só vem aos cultos porque você vem por um motivo, porque você quer algo de Deus. Por isso tem muitas pessoas que Deus jamais vai abençoar, vai morrer na miséria, mas não vai ser abençoado, porque é melhor morrer na miséria e não perder a presença de Deus do que morrer rico sem a presença de Deus. Então não adianta você pedir coisas a Deus a qual você não vai suportar, a qual você vai esquecer de Deus, porque geralmente quando tu ganha um presente, tem pessoas que têm o dom de esquecer quem deu um presente. Ajuda uma pessoa aqui, aquela pessoa esqueceu da ajuda que deu para ela. Se ela tiver de te xingar, de te humilhar, ela vai te xingar e te humilhar. Ela esquece de tudo que tu fez por ela, porque ela só pensa no agora, no que ela quer, é a necessidade dela. Então Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só há um caminho. A Bíblia vai dizer que só há um intercessor entre Deus e o homem. Não tem essa, pede a mãe que o filho faz. Isso é mentira. A Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. A Bíblia vai dizer que tudo que pediu o Pai em nome de Jesus vos será concedido. Não adianta pedir no nome de outra pessoa, de Maria, de Moisés, de Elias, que seja quem for, de Santo Antônio, de Paulo, de Pedro, de Timóteo. Não, é no nome de Jesus que a sua vida, o seu problema vai ser resolvido. Maria reconheceu essa autoridade. João, capítulo 2. Maria reconheceu essa autoridade. Eu quero falar dessa mulher Maria, uma mulher extraordinária, obediente. Ela passou pelos maiores escândalos do tempo e não se preocupou. Ela confiou em Deus. Vai dizer aqui no livro de João, capítulo 2. Deixa eu ver se é 2 ou se é 3. É 2. Glória a Deus. O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. Vamos falar de algumas passagens de Maria que as pessoas interpretam errado, todas elas. Pregam errado. Pode ver que todo pregador, quando prega sobre as passagens de Maria, ele faz de Maria como fosse uma ninguém, porque não tem os olhos espirituais para que a palavra seja revelada a
passar para o povo. Vai dizer aqui nas bodas de Canaã, e ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Canaã da Galileia, um casamento. Estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava na festa. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E voltando o vinho, a mãe de Jesus disse: filho, ela nem falou filho, ela falou: Jesus, não tem vinho, acabou. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenhei eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos observar agora esse texto. Ah, você viu como ele falou com ela? Ele não reconhecia ela como mãe. As pessoas têm que entender que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Naquele momento, ele estava sendo 100% Deus. Então ele não iria reconhecer ela como mãe, mas sim como uma mulher pedindo alguma coisa a ele. A Maria automaticamente, olhando para ele, ela falou: eu sei que nesse momento ele é totalmente Deus, mas ele vai se tornar também no mesmo tempo homem. Ele vai entender que ele é Deus, mas no plano terreno ele é meu filho, ele tem que me obedecer. Deu para entender? Efésios capítulo 6, versículo 1. Jesus conhece as Escrituras. Jesus sabia o que estava escrito antes da fundação do mundo. Jesus conhece o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E o que vai dizer aí em Efésios capítulo 6, versículo 1? Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honrar teu pai e tua mãe, para que vá bem, que viva bastante tempo sobre a face da terra, e seus dias sejam prolongados sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Jesus conhecia esse mandamento ou não? Jesus conhecia esse mandamento. Foi Jesus que editou esse mandamento. Poderia Jesus editar algo sendo Deus antes de vir como homem, e ele mesmo quando vem como homem ele não cumpria? Agora Jesus entendeu isso. Então a Maria pede a ele, no João capítulo 2, Maria pede a ele: filho, acabou o vinho. E ele falou: o que tenho contigo, mulher? Você é a dona da festa. Você foi chamada para organizar a festa. A Maria tinha sido chamada para organizar a festa. A Maria calculou o alimento da festa, mas a Maria não calculou a bebida. E a bebida acabou. E já viu quando você calcula alguma coisa errada? Quando você calcula o teu cartão, deu ruim, deu errado. Quando você calcula algo que aquele teu mês vai ser apertado, você recorre a quem? A Jesus. Foi o que ela fez. Ela: Jesus, meu cartão, eu gastei o dinheiro, eu não tenho mais dinheiro no meu cartão. Foi me dado o dinheiro na minha mão para eu fazer festa. Eu fiz a festa, eu comprei a comida, mas o vinho eu levei. E eu não tenho dinheiro para comprar. Não é assim que a gente faz? Faz um milagre, Jesus. Eu não sei como está a tua vida, mas eu quero te dizer que Jesus está falando para você assim: se você me pedir, eu faço. Se tiver dentro do meu propósito, eu faço esse milagre. E esse milagre estava dentro do propósito. Aí de repente, o que a Maria faz? A Maria vira e fala assim: e disse-lhe a mulher: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao serpente: fazeis tudo quanto ele vos disser. Então agora o que ela quis dizer? Agora chegou a hora do milagre, que agora ele não é o meu filho, agora ele é o meu Deus. Aleluia. É verdade. Agora ele não é meu filho, agora ele é meu Deus. Ele vai fazer algo que o meu filho, como o homem, não pode fazer, mas como Deus pode fazer. Ele vai fazer um milagre. Ele vai mudar a história dessa festa. Ele vai trazer a alegria
que estavam do lado de fora, que era da festa dos tabernáculos, anual, e mandou encher de água, e transformou a água em vinho. Ele transformou a água em vinho por quê? Porque Maria falou que o vinho tinha acabado. E ele falou: eu não posso deixar aquele que crê em mim na mão. Jesus nunca vai te deixar na mão se você crê nele, como diz as Escrituras. Existe uma fé em você que é uma fé sobrenatural. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Então é a sua fé que vai te levar para uma faculdade, é a sua fé que vai te levar para um trabalho decente, digno, é a sua fé que vai te dar um bom casamento, que vai te dar bons filhos, é a sua fé, se você crê como diz as Escrituras. Aleluia. Fala. Pastor, o senhor acabou de dizer que Jesus nunca vai deixar o filho dele sem o necessário, no caso do que o senhor está falando do vinho. O vinho, ele proporciona alegria e felicidade naquele momento. No caso, como o senhor passou para a igreja agora, seria uma forma de demonstrar que Jesus não te deixaria a paz, da felicidade, da Nunca, alegria. nunca, isso aí mesmo, nunca vai te deixar fora da alegria, da felicidade. Agora, quando ele está em você e você está nele, ele nunca vai te deixar fora, porque ele veio para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância. O diabo, João 10:10, fala que ele veio a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus veio para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância. Ele veio para nos apontar o céu. Jesus fala, Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são as demais coisas? A alegria, a felicidade. Você vê, eu passo por vento, eu passo por tempestade. Sei que um dia eu vou morrer. Estou sujeito às mesmas coisas que todo mundo. Mas nem na morte a minha alegria vai sair. Eu vou continuar alegre. Sabe por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Aleluia. A certeza da salvação é você não permitir que circunstância nenhuma alguém tire a sua alegria, o seu prazer de sorrir. É você entender que o Pai está no controle. Eu sei que tem coisas na vida que acontecem muito sérias, que a sua alegria vai embora. Mas tem gente que perde a alegria por qualquer coisa. Falaram de mim, estou chateado. Tu fica chateado com isso? Tu perde a alegria por causa disso. Imagine se é uma notícia: tua mãe morreu, teu filho morreu, teu pai morreu. Ó, tu tá com AIDS, tu tá com isso, tu tá com aquilo. Ó, tu tá com câncer, acabou a tua vida. Você vai pegar a faca, não vai nem buscar um milagre para ser curado. Você mesmo vai se enforcar. Nem vai buscar um milagre. Vai perder a sua fé. Deus me colocou isso, Deus não existe. Não, às vezes as coisas vêm porque Deus quer provar a nossa fé. Deus quer saber o limite, até onde você crê, até onde você acredita. Deus já sabe até onde tu vai. Mas às vezes que você está passando para os outros, você está enganando e sendo enganado. Aí Deus vai mostrar para os outros que a sua fé que você tem é uma fé de boca, é uma fé vazia. Não por ele já sabe quando a tua fé é vazia. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 6, ali no versículo 63, que bem sabia Jesus os que iam crer neles e os que não iam crer nele. Bem sabia Jesus. Se você procurar, você vai encontrar isso. Jesus, ele sabe quem vai crer e quem não vai crer nele. E Jesus trabalha sempre com a nossa fé. Você não pode ir, nenhum ser humano dele pode ir além do limite da sua fé. Verdade, aleluia. Você só vai chegar até onde a sua fé te leva. Não tem jeito. Você, quando vai para a parábola do talento, você vê exatamente isso. A parábola do talento reflete isso.
A fé daquele que ganhou 5 talentos, ele investiu em que fosse 10. A fé dele levou ele até 10. E o Senhor falou assim: servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito, te colocarei. O outro dobrou para 5 talentos. Servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Mas o outro enterrou, com medo de exercer a fé. Tem um montão de gente aqui que tem medo de exercer a fé, tem medo de experimentar o espiritual verdadeiramente, tem medo. Por isso que a Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Salmos 37:5. As pessoas têm medo de dar essa entrega, e entregar o caminho de Jesus vai te colocar numa situação muito difícil. Entregar o seu caminho a Jesus vai te colocar numa situação difícil, que você vai se enquadrar em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Então, quando tu entrega, a prova que você entregou é dia a dia, cada renúncia naquilo que você gostaria de fazer, naquilo que você tem vontade de fazer, naquilo que você fala: meu Deus do céu, meu corpo está quicando, está ardendo. Eu acho ridículo algum crente falar: o velho homem morreu. O velho homem morreu ontem, rapaz. O diabo te tenta toda hora. A Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o nosso, seja sóbrio e vigilante, que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rangindo o dente como um leão, preparando, esperando uma brecha para nos estragar. Como é que o velho homem morre aonde? O diabo só te ataca, só fica procurando brecha, porque ele sabe que o velho homem que está aqui está vivo, e bem vivo. Ele está adormecido, ele quer acordar. O diabo, ele quer despertar o velho homem que está em você, mas ele não morre. Tem dia bons, tem dia muito bom, tem dia ótimos, tem dia ruim. Aquele dia que não foi muito bem, e tem dias maus, e é esse dia mau que o diabo te espera. Mas se você estiver fortalecido com toda a armadura de Deus, como diz o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele vai ter que fugir de você. Agora, você olhando essa passagem de Maria, você vê a Maria reconhecendo a autoridade de quem tinha sobre ela. Mas também você vê uma coisa interessante: Jesus reconhecendo a autoridade de Maria sobre ele. Porque Jesus também não estava só debaixo de autoridade do Pai. Por ele sair de dentro dela, ele estava debaixo da autoridade dela. E quando ela falou, transforma, ele transformou. Igual ele falou assim: a Maria, ele falou assim: mulher, que tenho contigo. Não, ele respeitou ela. Ele não queria fazer, mas ela é minha mãe, tem que fazer. Ela pediu. E o pai falou assim: meu filho, obedece a tua mãe. O que tu fala com o seu filho quando seu filho desobedece a mãe? Filho, obedece a tua mãe. Ela é sua mãe. Se Deus não quisesse que Jesus obedecesse Maria, ele não nascia dela. Ele aparecia simplesmente como ele apareceu no Antigo Testamento. Passagem que Jesus tem no Velho Testamento. É só você olhar que você vai ver ele ali no Velho Testamento, andando e conversando com as pessoas. Mas ele obedeceu. Então a Maria é uma mulher extraordinária. Passagem de Jesus, passagem de Maria na Bíblia que as pessoas colocam mal. Quer ver outra passagem? Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Lucas 2, 41. Vai dizer assim: aleluia.
Encontramos? Jesus no templo, aos 12 anos de idade. A Bíblia vai dizer aqui nessa passagem, eu não vou ler ela toda, mas você acompanha aí em casa. A Bíblia vai dizer que, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume dos dias de festa. Maria sobe a Jerusalém para ir à igreja. Era o tempo de adoração, era a Páscoa. Mas a Maria foi com muita gente, com um amigo, com um primo, com uma prima. Todo mundo ia, porque era uma festa anual. E passaram um dia em Jerusalém. Entraram no templo, adoraram, saíram do templo, foram embora. Mas de repente, Jesus se perde, Maria se perde de Jesus. Indo embora para casa, já ao longe do caminho de Jerusalém, a Maria deu falta de Jesus. José, cadê Jesus? Você viu ele? José provavelmente falou: olha, ele está aí com os meninos brincando, estão aí na frente com todo mundo. E Maria foi até mais à frente, mas ninguém viu Jesus. E esse é um dos problemas também do século XXI. Jesus está no meio da gente, mas às vezes ninguém está vendo Jesus. As pessoas estão vendo o Billy, está vendo o Léo, está vendo o Douglas, está vendo o comportamento do Mateus, está vendo o meu comportamento, está vendo onde eu vou errar, está vendo onde eu vou falhar. Mas Jesus, as pessoas não estão vendo. Por isso que o milagre está escasso dentro das igrejas. Porque as pessoas não estão enxergando Jesus dentro das igrejas. E ninguém viu Jesus. A figura mais importante era Jesus. E Jesus estava junto, andando junto com o povo, andando junto com o pessoal. Jesus está andando junto com você. Jesus está na tua casa. Você vai para trabalhar, Jesus sai contigo. Você volta para casa, Jesus te traz para casa. Você come, você bebe, você está falando: eu preciso de um milagre. Quando Jesus está fazendo um milagre todo dia na tua vida e na minha vida, mas você não consegue ver esse milagre. É verdade, Deus, aleluia. Porque o seu milagre está voltado no que você quer. Talvez o meu milagre está voltado no que eu quero. Mas Jesus não vai dar o que eu quero. Jesus não vai dar o que você quer. Ele vai dar o que você precisa nesse momento. E você não está vendo Jesus. Maria, sabiamente, as pessoas dizem pregação, e Maria perdeu Jesus. A Maria não perdeu Jesus. Foi Jesus que quis ver se Maria se preocupava com ele, se Maria saberia, quando ele fosse embora de vez, aonde ela encontraria ele. E Maria sabia que na igreja iria encontrar Jesus. Dentro de casa tu não encontra Jesus. Lugar de buscar a presença de Deus é na igreja. Maria, agora eu vou voltar. Aonde, Maria? Está longe. Vamos amanhã. Ela: não, eu vou agora lá em Jerusalém. Vou procurar meu filho. O lugar de procurar Jesus é em Jerusalém. Não é na casa do vizinho, não é na casa da vizinha, não é no Facebook, não é no WhatsApp, não é em rede social. O lugar de procurar Jesus é na igreja. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. E aí, vai continuar em casa? Vai continuar fazendo lequinho no celular? A noite toda, empurrando a figurinha para cima? Aí depois desce tudo de novo, para não ver nada, não consegue nem enxergar que Jesus está perto.
Aí fala, nossa, quanto teria o celular? Tá bravo, né? Não tem dinheiro, né? Não, mas caramba, vai ter dinheiro. Tu tá nas redes sociais. Como diz o Paulo Gogó, tô no Twitch, Casalberto. Tá ali. Durinho. E você tá. Ele pega o dinheiro. Maria correu para Jerusalém, procurando ele. E outra coisa, sabe como é que ela estava procurando ele? Jesus, Jesus, onde está você? Jesus, Jesus, onde está você? Jesus, meu filho, onde está você, Jesus? Aonde está você, Jesus? Meu irmão, quem quer Jesus? Busca ele desesperadamente, procura ele desesperadamente. Verdade. Mas ela não estava procurando Jesus. Jesus, me dá um carro. Jesus, me dá dinheiro. Jesus, me dá uma casa. Jesus, cura minha enfermidade. Não, ela estava procurando alguém que ela amava. Jesus, cadê você? Eu não posso te perder. Jesus, eu não tenho outro bem além de ti, Jesus. Você é meu amado. Você é meu Senhor, meu Salvador. Jesus, aonde está você? Glória a Deus. E quando você começa a procurar Jesus, o Espírito Santo começa a te guiar até a Ele. O Espírito Santo começa a te convencer dos pecados que você tem que deixar para encontrar com Jesus. O Espírito Santo vai gerar uma vontade em você de deixar tudo para trás e encontrar Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quanto a mim, me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante de mim. E Maria entrando no templo. Maria agora sobe a escada de Jerusalém, do templo. Meu filho está aqui. Meu filho. Jesus está aqui. Aleluia! Glória a Deus. Jesus está aqui. Ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. E quando ela chegou, ela viu. Ela, meu filho, eu estou te procurando em todo lugar, Jesus. Aí Jesus fala: sabia, mãe? Procurando? Tu não sabia? Olha só, tu não sabia, mãe, que eu estaria aqui na casa do meu pai? Olha, Jesus falou: tu sabia, não que tu veio. Ela sabia onde procurar Jesus. O lugar de procurar Jesus é na casa do pai, rapaz. Não tem outro lugar que você deve procurar Jesus se não for na casa do pai. Agora, procurar Jesus por causa de fofoca, ai, falaram isso de mim, vai pro inferno, vai se converter. Ai, estão falando de mim. Quem está falando de você? Ah, o fulano Bertano. É Jesus que está falando de você? Não, você não é ele. O resto não me interessa. Quem não pode falar de você é Jesus. Jesus, ele veio para te resgatar, para te amar. Jesus veio para estar contigo. Meu irmão, eu sou um cara que eu sou centrado no alvo. Nada me desvia. O que já inventaram de mim por aqui nesse bairro, fora do normal. Mas nada me tirou da casa do Pai, nada me tirou da presença, porque os que dizem sobre mim não pode se cumprir, porque é mentira. E toda mentira, com o tempo, ela é quebrada, ela é destruída. Toda. Maria agora acha ele. Sabe o que ele estava fazendo? Isso que eu estou fazendo aqui. Ele estava ensinando a quem queria aprender. E aqueles homens viraram e falaram assim: que homem, que garoto é esse? Como que ele sabe essas palavras que ele não estuda em lugar nenhum? Se admiraram do que ele estava ensinando com 12 anos. Maria pegou ele e falou assim: ó, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu vou levar ele para casa, porque o lugar dele é na minha casa, esse aqui é meu filho. Maria agora foi no templo e foi embora para casa, não foi? Mas ela foi levando a presença de quem para casa? Deus. Aleluia. Quem tem Jesus dentro de casa
presença de Deus. E eu estou falando que Maria, ela é uma mulher extraordinária. Por isso que hoje é ensinamento da palavra. Ó, tem coisas da Maria que eu vou te revelar ainda hoje. Coisa que pastores não revelam, coisa que pastor não fala, uma autoridade muito grande. A Maria, ela ainda vai voltar em Apocalipse. A Maria, ela não morreu, ela está viva. O livro de Apocalipse fala disso, mas ninguém abre esse livro. Medo de ver quem é essa mulher. Não a Nossa Senhora. Moisés aparece lá em Apocalipse ainda vivo. Elias aparece em Apocalipse ainda vivo e diz que vai morrer de novo. Maria não pode aparecer não, só eles, né? Maria também, ela é ungida do Senhor. Ela tem uma missão. A Bíblia vai dizer, no livro de Mateus 12, 46, 50, outra passagem de Maria, aonde ela reconhece a autoridade. Deixa eu falar para você, é muito forte. Quem está aprendendo aí? Mateus 12, 46 a 50. Vai dizer assim, glória a Deus, quem quiser ler pode ler. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, procurando falar contigo. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu, ao que trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Parou. Outra passagem que vamos falar aqui de Maria, que as pessoas colocam ela errada. A Bíblia vai dizer que Jesus estava onde? No templo. Estando Jesus ensinando, de frente da arca do tesouro. Peraí, 41, né? Não, 12, 46. Vai dizer que que Jesus estava ensinando. E ali, os seus irmãos, sua mãe e suas irmãs apareceram na porta do templo. E o templo estava muito cheio. E agora, vamos dar notícia. Jesus, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão aí fora lhe desejando falar. Jesus agora vai pegar aquilo como exemplo e vai falar assim, olha, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Jesus está falando de uma família. Ele não disse que a Maria não era mãe dele. Ele não disse que os irmãos que estavam lá fora não eram irmãos dele. Ele não disse que as irmãs não eram irmãs dele. Mas ele estava num momento de culto que você às vezes possa estar. Aí vem uma pessoa lá fora e te chama. E nesse momento você tem que dizer, eu estou cultuando. Entra, senta do meu lado e cultua. E tem pessoas que adoram estar do lado de fora. A Maria estava chegando. Na verdade eu digo que o meu pai e minha mãe, na verdade eu digo que minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos os que estão aqui fazendo a vontade do meu pai que está nos céus. Então olha só, para ser filho de Deus tem que fazer a vontade de Deus. Então isso não cabia para Maria, porque a Maria fazia a vontade de Deus. É quando você prega uma palavra na Bíblia que aquela pessoa fala assim, jogou indireta para mim. Por quê?
Você faz a vontade de Deus? Faz. Então não é para você, é para alguém que não faz. E se você se doeu, é porque você não faz. Tanto que a Maria nem ligou para isso. Porque ela passou deserto, tempestade, ventos fortes, que passou pela vida dela, perseguição, nego querendo matar ela e o menino junto, para fazer a vontade de Deus. Maria, no teu ventre está aquele que vai salvar o mundo, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Você terá um filho. A Virgem, como é que ela não estaria fazendo a vontade do Pai? Então você vê como ele coloca as coisas erradas em relação a Maria, a ungida do Senhor, a Nossa Senhora, que não conheço Nossa Senhora, a Bíblia não fala de Nossa Senhora, a Bíblia fala de Maria, a Bíblia fala do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Bíblia fala do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Agora, essa Maria, ela é de uma autoridade divina tremenda. Vamos abrir a nossa Bíblia de Apocalipse, capítulo 12, que a gente vai fechar ali, nesse ensinamento de hoje, sobre autoridade, obedecer à autoridade, obediência às autoridades. Apocalipse, capítulo 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Preste atenção que nós vamos ler o mais interessante dessa passagem. Apocalipse o quê? 12. Essa passagem ela fala uma coisa muito extraordinária, gente. Preste atenção, essa passagem fala de 3 tempos. Numa passagem só. Vai falar de 4 tempos. Vai falar do tempo antes da terra. Vai falar do tempo na terra quando foi criado. Vai falar do tempo presente que Jesus viveu. E vai falar do tempo futuro, que é Apocalipse. E é muito interessante. Vai dizer assim, ó. Vamos nos acompanhar. De quem Jesus, de quem a Bíblia aqui está falando. Quem é essa pessoa? Ó. A mulher e o dragão. Então vamos ver quem é a mulher e vamos ver quem é o dragão. E vamos ver quem é esse filho dessa mulher que se encontra aqui. Vai dizer, ó, e viu-se, João fala, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos lá, vamos parar um pontinho aqui que é longo. Primeiro ponto, vestida do sol. Você sabe o significado do que é uma mulher vestida do sol? Jesus, autoridade não é nada. Oi? Autoridade Não. Vestida do sol, poder. O sol é comparado com o astro mais poderoso que existe no planeta Terra. Então a Maria, ela tem, essa mulher, que é Maria, você vai ver, ela vai voltar em Apocalipse, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos teus pés. Você sabe o que é você ter a lua debaixo dos teus pés? Autoridade. Olha aí, ela vai voltar com poder e com autoridade. E diz, tendo na sua coroa, na sua cabeça, 12 estrelas sobre a sua cabeça. 12 estrelas. Quem são as 12 estrelas? Quando Jesus foi embora, o que Jesus fala para João? Maria fala, meu filho. Ele falou, mulher, acabou. Agora acabou teu filho aqui. Aí ele vira, manda ele olhar para João e fala, ó, aí está seu filho. E vira para João e fala, filho, aí está tua mãe. Os discípulos ficaram responsáveis de cuidar
da Maria. Mas houve a perseguição em Atos dos Apóstolos. Os discípulos se espalharam sobre a face da terra. E nesse exato momento, ninguém sabe o que aconteceu com Maria. Mas Maria ali já não é mais contada, já não é mais falada. Após a perseguição, não se fala mais do nome de Maria. E aonde a Maria foi parar? Ninguém sabe. Aí João tem a revelação em Apocalipse. O que aconteceu com Maria? Ele vai dizer aqui agora. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Então, está falando assim, essa mulher, um dia ela teve grávida, e ela gritava com ânsia de morte, com angústia, porque ela ia dar à luz. 3. E viu-se outro sinal. Aí agora ele já está vendo outro sinal. Olha os tempos. E viu-se outro sinal no céu. E eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres sobre a sua cabeça e 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus. Lançou-se sobre a terra o dragão, parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Então, primeiro ponto, o dragão, agora, lá em Isaías, você vai encontrar essa passagem, Isaías capítulo 14, a queda de Satanás no céu. Ele levou a terça parte dos anjos com ele. Isaías capítulo 14, você encontra isso. É uma das maiores referências sobre Lúcifer, sobre quem era ele. E aí, mas só que esse dragão agora ele para diante da mulher, querendo tragar o seu filho. O que o diabo queria fazer com Maria quando ela estava grávida? Tragar Jesus. Ele não queria que Jesus nascesse. Ele fez de tudo, porque ele sabia que Jesus iria vencer. E ele vai falar aqui no versículo 5. Não, é 4 ainda, né? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o seu filho. E deu à luz. Agora ela já deu à luz. Antes ela estava grávida. Está dando para entender, bebê? Antes ela estava grávida, agora ela deu à luz. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é esse? Tem pastor que diz que não é. Então você vê, agora já está falando do tempo em que Jesus subiu para o céu, foi arrebatado para o Pai. E aí foi nesse exato momento que a Maria ficou com os discípulos. E vai falar aqui agora, de modo muito forte. Versículo 5: E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. Agora a mulher, como os discípulos foram embora, ela ficou só. Ela meteu o pé no deserto, porque o diabo queria pegar ela. E ela foi para o deserto sem direção, ou ela foi para um lugar preparado? O lugar já estava preparado, porque jamais Jesus ia deixar. Jamais Deus ia deixar alguém tocar na ungida do Senhor, porque ai daquele que tocar no ungido de Deus. E foi. E aqui vai dizer no versículo 6: E a mulher fugiu para um deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Agora vai voltar agora Isaías capítulo 14. Vai voltar a Isaías, onde eu falei. Pastor, a mulher se refere à igreja prometida de Deus? A mulher é a Maria.
Porque a Maria representa a igreja. Porque ela gerou a própria igreja dentro do ventre dela. Não é Pedro que representa a igreja. Quem representa a igreja é a Maria. Porque a mulher daria frutos. Deu para entender? A igreja cresceu. Aí vai falar aqui agora. E houve batalha no céu, versículo 7. Agora está falando, filho, de um outro tempo. Do tempo que Satanás foi expulso do céu. Interessante, são 3 tempos. Você tem que ter uma mente muito aberta para entender. E ele vai falar: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Versículo 8. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então, olha aí, Satanás lá ser expulso. Aí vai falar o quê? A antiga serpente. O diabo, chamado Diabo e Satanás. Tá. Nessa passagem que diz a antiga serpente e o dragão. O dragão e a antiga serpente. O diabo e Satanás. São 2 seres. A mesma pessoa. O diabo, Satanás e o dragão. O dragão, ele se tornou depois. Porque o dragão, ele vive do quê? A serpente começou a comer muita alma e ele engordou. E ele virou o dragão de tantas almas. E ele ainda quer mais alma, ele é insaciável. E no versículo 8 também diz: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Não achou mais. Então, Perdeu o seu lugar. No caso, o lugar que ele tinha no céu, Ele foi expulso. Não achou mais. Porque ele foi expulso. Porque ele foi expulso. Ele foi expulso. Sendo que esse lugar, será que ele ainda está no céu ainda? Não. Foi extinguido. Satanás foi expulso. Não, o lugar no céu está lá. Os anjos, querubins, os anjos que foram expulsos perderam o seu lugar. E cuidado para você não perder o seu. Cuidado para você não perder o seu lugar no céu. E exatamente por ele ter perdido o lugar dele no céu, ele quer tirar o seu lugar no céu. Tudo que ele quer é que você não entre no céu. Tudo. Por isso que às vezes eu olho para alguns de vocês, às vezes, não é sempre. Aí eu olho e vejo o diabo em vocês. Não é vocês o diabo. E eu sei muito bem na hora que o diabo está. Os semblantes de vocês mudam. Mas vocês não sabem que o diabo está em vocês. Mas se você prestar atenção, a situação que vocês estão vivendo naquele momento, o diabo está em vocês. Porque ele quer destruir. Ele quer aproveitar um momento para te tirar da igreja. Já viu a pessoa que fica inventando desculpa para sair da igreja? A pessoa enfraquece, ela está fraca. Em vez de ela se render que ela está fraca, ela fica buscando a fofoca da igreja para ela poder sair. E não é uma pessoa, são todas que querem sair da igreja. Quando ela não está aguentando a pressão, em vez de chegar para o pastor, fala: pastor, estou fraco e eu não quero perder a presença de Deus. Porque o pastor sabe o caminho de fortalecimento. Aí o pastor já vai te ligar mais, vai telefonar mais, já vai pegar mais em você, você já vai andar mais com o pastor, até você estar bom de novo para andar sozinho. Aí quando o curativo está curado, você começa a andar sozinho. Mas quando você está ferido, corre para o pastor, porque quem cuida de ovelha é pastor. Mas as pessoas não conseguem, elas ficam buscando a fofoca. Sabe por quê? Porque vai ver a partir do momento que ela buscou a fofoca, foi a partir do momento que ela saiu da presença do Senhor e não consegue voltar. Então quando você sai e não consegue voltar, você está enfraquecido. Você pode estar vindo à igreja, você pode estar cantando, você pode estar pregando, você pode estar tocando, mas a presença de Deus já não está mais contigo. Porque o diabo entrou. E aonde o diabo entra? Não tem brecha para quem? Entra pelas relações sexuais, jovem fazendo sexo cedo, jovem que não sai da cama, jovem que quer viver uma vida de namoro, mas como uma vida de casado. Agora, eu não posso
Meu irmão, jovem tem que buscar um casamento. Jovem tem que buscar uma vida digna diante de Deus. Jovem, ele pode até vir pecar. Ele pode até vir cair. Ou caiu hoje, vou peguei, dobrou o joelho, orou, sacudiu a poeira. Não, mas você faz hoje, aí amanhã tu faz de novo, amanhã tu faz de novo, e de novo, de novo, de novo. Você não está nem aí mais para Deus. Você não está mais preocupado com o que Deus pensa. A Bíblia vai dizer, no livro de, me falha a memória, Lucas 17, que é inevitável. É inevitável um homem viver e não pecar. Por mais santificado que você esteja. Mas ele vai falar, mas ai daquele que pelo escândalo vier. O teu pecado, você levou para Deus, pediu perdão e evita ele. Mas se você continuar fazendo, aquilo vai trazer escândalo. Vai te enfraquecer. Agora, eu não sou dono de perereca de ninguém, eu não sou dono de pinto de ninguém, eu não sou pai de ninguém, eu não sou mãe de ninguém. Eu tenho meu filho Samuel e tenho a minha filha que está casada e bem casada, servindo a Deus. Agora, quem tem que cuidar dessas coisas é o pai, é a mãe, é o filho e é a filha. Você tem que se guardar. Quer ter um bom casamento, as meninas? Quer ter um bom casamento? Guarda a sua parte genitária. Só quem pode tocar na sua parte genitária é você, quando tu toma seu banho, quando tu for se lavar. Guarda teu corpo. Agora as pessoas querem viver uma vida como se tivesse casado. Garota de 14 anos, mais rodada do que nota de R$1, do que nota de R$2. Aliás, eu quero de rodada. Aí você quer ser feliz? Você vai ser feliz? Olha aqui, ó. E a virgem dará um filho. E esse filho se chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O próprio Deus veio aqui abrir seu olho espiritual, teus olhos espirituais, para que você tenha uma vida na presença dele. A Bíblia diz que quando o anjo chegou para Maria, ele falou assim: Maria, tu terás um filho com o Espírito Santo, tu vai ficar grávida. Meu Senhor, respeite. Chegou para José, que estava comprometido com ela para casar, falou: José, não tocarás em Maria, não temas em receber Maria como sua esposa, porque o que nela está é do Espírito Santo. Porque José tentou no coração largar ele em secreto, lá fora: não é meu filho, vou embora. Mas o Espírito Santo avisou a ele: não larga, e só conhecerá ela como a sua mulher depois do nascimento de Jesus. Aí depois ela conheceu o marido. Então você vê a obediência, ele cuidando como se fosse filho dele, tratando de Jesus como se fosse o filho dele. E depois que ele conheceu, se guardar é o melhor caminho para a felicidade, meninas. É verdade. Se guardar é o melhor caminho para a felicidade. E serve para os homens a mesma coisa. Você fala que tem a presença de Deus, não consegue ficar sem uma asinha. Ah não, tem que é isso? Você fala que se tu tem a presença de Deus, você vai conseguir sim. E as coisas vão acontecer mais rápido na sua vida. Você vai casar mais rápido, porque Deus vai te capacitar em casar mais rápido. Sabe por que namoro dá errado? Sabe? Porque o cara não pega a garota, quer logo empurrar o pico na garota. Tá faltando pastor falar isso. Não deixa não, menina. Não seja boba, você que está me assistindo. Não deixa ninguém tocar em você. Fala assim, ó, só depois do casamento, porque eu quero ser feliz. Aí começa aquele termo de namoro, termina naquilo, aí chora, tu sofre, tu vai atrás. Mas de onde tu está o erro? É na tua busca com Deus. Porque quando tu começa a namorar, e você começa a estar na intenção daquela mulher, a sua intenção com Deus já acabou. A tua busca com Deus já não é a mesma, mas continua buscando.
Bíblia diz que as bênçãos do ungido nos alcançam. Deuteronômio 28. As bênçãos do Senhor nos alcançam. Meu irmão, não vai atrás de bênção. Não sai por aí atrás de perereca, não, meu filho, porque a tua está guardada na mão de Deus e Deus vai trazer para você. Dá uma prostituição dentro da igreja, fora do normal. A única coisa que está faltando para generalizar uma prostituição na igreja é as garotas cobrar um dinheiro pelo trabalho. Lógico, vai acontecer. O que eu estou dizendo? Que não acontece, mas não pode virar vício. Não pode virar vício. Eu sei que uma pessoa está namorando. Pode acontecer de você fez, mas fizemos. Mas não vamos deixar isso virar vício, não. Por quê? Porque isso vai nos tirar da presença de Deus. Aí daqui a pouco passou mais um tempo. Tu está se preparando para casar, tu não aguentou, fez de novo. Vamos parar de novo. Porque não pode virar vício. Sabe o que Deus vai fazer contigo? Esse é meu filho. Vou dar condições para ele casar. Agora, virar vício é prostituição. Tudo que é vício é prostituição. Tudo que é vício é adultério. Porque você está traindo o seu Jesus. Você está traindo a pessoa que tu diz que ama. Então, gente, eu quero levar você a sucesso. Mas tem pessoas que às vezes ouvem isso. O pastor está jogando indireto. Não estou jogando indireto, eu quero ver a sua vida melhorar. Então não culpe quando as coisas estão ruins. Não coloca a culpa em alguém. Quando a presença de Deus sair da tua vida, a Bíblia diz assim, examine o homem a si mesmo. Examine você a si mesmo. E você vai ver que o problema não é os outros. O problema é você que está sem a presença de Deus. Porque a presença de Deus não anda com pessoas descompromissadas. Está ruim na tua casa? Volta o seu primeiro amor. Volta a praticar as suas primeiras obras. Para a presença voltar. Eu não sou preocupado com quantas pessoas vão ficar comigo na igreja. Se vai ficar eu e minha esposa, só e meu filho. Agora, eu vou fechar aquela porta e vou falar para quem não quer compromisso com Deus. Quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu não posso obedecer a palavra de Deus por você. Eu não posso servir a Deus por você. Eu não posso adorar a Deus por você. Eu não posso me converter a Deus por você. Não posso. Aí ela vai dizer aqui: e houve batalha no céu, versículo 7. E Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. João 8,44. O diabo, ele é mentiroso e enganador e pai da mentira. João 8,44, ele engana. E quer satisfazer os desejos da sua carne. E dizer que adora a Deus. Aí ele vai falar aqui agora. E ouviu uma grande voz no céu. Agora João ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Agora o que aconteceu? Ele foi derrubado, porque chegou o poder de quem? Do nosso Cristo. E ele não pode mais te acusar de dia e de noite, como ele acusou Jó, como ele procurou ocasião no Jó, porque Jesus venceu ele. E ele vai dizer aqui agora, versículo 11: e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
e não amar as suas vidas até a morte. Quer vencer? Vence pelo sangue do Cordeiro e deixa de amar a sua vida até a morte. Renuncia a tua vida, renuncia a sua vontade. Você quer que a história seja mudada, mas a renúncia das vontades não sai de você. A renúncia, você tem que ter vontade de renunciar. Eu sei que é difícil renunciar, é difícil, mas a renúncia te traz benefício, a renúncia te traz vitória quando ela está dentro da palavra, porque aí você pode orar, você tem autoridade. Deus, eu estou renunciando. Deus, olha por mim. Deus, olha como eu estou, minha carne está gritando, Senhor Deus. Venha ao meu encontro. Aí Ele vai vir ao teu encontro. A tua carne não é renunciada, como é que Ele vai vir ao teu encontro? Aí Ele vai falar aqui agora, porque isto, por isto, alegra-vos, ó céu, e vós que nele habita. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o diabo desceu, ele sabe que tem pouco tempo, ele quer te destruir, ele quer me matar. Por isso eu falo que esse culto é para quem quer aprender a palavra, é culto de palavra, de ensinamento, é longo, mas é proveitoso. E vai dizer aqui, versículo 13: e quando o dragão, vai voltar agora na mulher Maria, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho, homem. Olha que palavra. Agora se você prestar atenção, essa palavra dera, ela está em que colocação verbal? Passado, presente ou futuro? Futuro. Presta atenção. Futuro, né? Não, presta atenção. É passado. É passado. Dera. Então quer dizer que ela já tinha dado a luz do filho. Mas mesmo assim, o que ela quis fazer? Perseguir a mulher. Ele não pôde tocar em Jesus, mas agora quer tocar na mulher. O diabo, ele não pôde tocar em Jesus, mas quando ele olha para você, ele vê Jesus, então ele vai querer tocar em você. Porque ele sabe que tocando em você, ele machuca o coração de Jesus. Deu para entender? Ele vai usar de tudo para tocar em você. E ele vai falar aqui, ó. E foram, versículo 14: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Espera aí, olha a palavra de Daniel, que nós estamos vivendo um tempo, mais a metade de um tempo, para pegar um outro tempo. Então a Maria vai pegar esse tempo nosso agora, ela vai voltar nesse tempo nosso agora. Por isso que ele está falando dela aqui em Apocalipse. O que diz? E a serpente, versículo 15, lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então isso aqui aconteceu no lance da perseguição dos discípulos. Entendeu, filho? Ninguém viu, porque estava todo mundo fugindo, a Maria ficou sozinha. E essa perseguição foi direto em cima dela. Ele falou: agora eu pego ela. Mas só que no mundo espiritual, ela recebeu uma proteção, porque ela venceu. Porque quando Jesus venceu, ela venceu. Quando Jesus venceu, você venceu. Você só tem que crer que Jesus venceu para você ser vencedor. E ela vai dizer aqui: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então agora, o que ele fez? Ele não pôde pegar Maria. Ele vai agora ir atrás dos remanescentes, daqueles que guardam a palavra, daqueles que guardam o mandamento, daqueles que guardam o testemunho. Não quer ser perseguido? Tem alguma coisa errada com você. Porque ele vai perseguir aqueles que adoram verdadeiramente, aqueles que pagam o preço pela obra. Ele vai perseguir. Não conseguiu pegar Maria, mas ele vai querer pegar você, que é a semente da mulher. Fala. A sua guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra todo o principado, potestade, que gosta da maldade. Isso. Mas as pessoas não param de acertar a gente. As pessoas leem isso na Bíblia, mas não param de brigar um com o outro. Tu vai mostrar isso na Bíblia para várias pessoas, mas as pessoas nunca vão compreender isso. Porque eles são aqueles que eu falei, que está em Mateus capítulo 13, versículo 10. Não consegue compreender, estão entendendo por parábola. Mas nós estamos entendendo, eu tenho certeza. Então, você vê a grandeza de Maria como ungida de Deus. Ela aqui não usou milagre, ela aqui não usou nada, mas os anjos a protegeram o tempo inteiro, assim como protege você, assim como me protege. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra, toda hora, todo tempo, quando você guarda os mandamentos, quando você guarda na tábua do teu coração a obediência ao Senhor, obedecer a sua liderança, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Você quer que a sua vida mude, filho, filha? Busque a presença do Senhor, busque em espírito e em verdade, não busca de boca, não busca só porque alguém vai na igreja, mas fala: eu anseio, eu preciso da tua presença. Ou se você não crê, você fala: Deus, faça eu crer, eu preciso crer, eu quero ter essa fé, me acrescenta ela, para buscar. Então nós temos que aprender. Você que está nos assistindo, você que conhece alguns pastores, que mete o malho na ungida do Senhor, na Maria, mostra esse vídeo para ele. Fala para ele: você não pode falar assim, olha quem é essa mulher. Entendeu? Porque não é ela que vai te castigar, não é ela que vai te cobrar, mas Deus vai te cobrar por você falar do ungido dele em nome de Jesus. Então busque a aprender da Bíblia, busque aprender como lidar com a autoridade, que a Maria era uma autoridade que estava cuidando de uma outra autoridade. Ela tinha autoridade com Jesus, mas Jesus era uma autoridade sobre ela. E aí? Mas ela soube separar as coisas na obediência do Filho, cuidando com carinho, com amor, sabendo que ele era Deus. A Maria, ela trocou as fraldas do próprio Deus. Engraçado isso, né? A Maria deu comida na boca do próprio Deus. A Maria cuidou de machucadinhos do próprio Deus quando ele caía. Ela viu o filho e ela cuidava. Melhor do que ver uma pessoa como Deus é vê-la com respeito. Não adianta você ver uma pessoa como Deus. Isso veio agora aqui na minha mente. Isso foi revelação. Não adianta você ver uma pessoa como Deus e não respeitá-la. É o que acontece com Jesus dentro das igrejas. É o que acontece com Jesus. É o que acontece com o nome de Deus dentro da igreja. Por isso que ele fala: não falar meu nome em vão. Não adianta você ver ele como Deus e não respeitar como Deus. É melhor você não ver ele como Deus e respeitar ele, porque ele vai mostrar para você quem ele é. Porque você só conhece uma pessoa quando você se deixa ela mostrar para você quem ele é. E ao passar do tempo você vai ver que ele é Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Pessoas que passaram a respeitar ele, andavam com ele. O caso de Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro não era amigo de Jesus. Mas quando Jesus o ressuscitou, Lázaro passou a ver Jesus, que era o amigo, mas deixou de ver como um amigo e viu como ele era filho de Deus e o próprio Deus. Lázaro sentou do lado de Jesus e passou a ser perseguido, porque ele pregava Jesus. Antes ele não pregava Jesus. Então, ver Jesus como Deus, você só vai conseguir ver ele como Deus quando você tiver respeito por ele. Aí você vai entender quem é ele.
Então, em nome de Jesus, aprenda a respeitar as pessoas que estão à sua volta, mais do que você vê ele como um Deus. O que adianta você me ver como uma pessoa legal, mas você não me respeitar? O que adianta? O que adianta você me ver como uma pessoa legal, mas você não me reconhece como um homem de Deus? Agora, se você me respeitar, você vai ver que eu sou um homem de Deus. É pelo respeito, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar com esse estudo. Na próxima semana, você não perca, na quarta-feira, nós vamos estar falando, talvez, sobre a vida de João Batista, de Elias, né? Porque eu quero chegar lá em Apocalipse também, na vida de dois homens ilustres, que é Elias e que é Moisés, que eles estão lá em Apocalipse também. No final de tudo eles vão aparecer, e o que mais vai me chamar a atenção é a vida de Elias, né? Porque Elias, ele tem a primeira aparição dele na Bíblia, ele aparece no livro de Reis, capítulo 17. Ele estava fazendo uma profecia contra o reinado do rei Acabe. E depois Elias aparece no outro lado extraordinário também. Ele aparece sendo arrebatado aos céus pelo carro de fogo. Então, segunda aparição de Elias aparece agora subindo aos céus num carro de fogo. Depois, o mais interessante, os profetas começaram a falar que Elias prepararia o caminho do Senhor Jesus. E quando você abre a Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo, ali em Malaquias, o último livro de Malaquias, fala que ele prepararia o caminho. Todos os profetas diziam que Elias iria preparar o caminho do Senhor. E quando você abre a Bíblia em Mateus, capítulo 11, você vê, versículo 11 em diante, você vê quem preparou o caminho para Jesus foi João Batista. Mas no capítulo 11, ali, versículo 11, você vê Jesus falar assim: vocês querem saber quem é Elias? Quem é João Batista? Aí, ele é o Elias que havia de vir. Então você vê que Jesus fala: quem tem ouvido, ouça. Então Elias, ele é o próprio João Batista. Elias é o próprio João Batista é o próprio Elias, que depois aparece numa outra aparição. Quando João Batista morre, Jesus vai para o Monte da Transfiguração, e no Monte da Transfiguração aparece Elias. Pode prestar atenção que Elias só apareceu no Monte da Transfiguração depois que João Batista morreu, porque Elias estava dentro de uma capa, que era João Batista, mas dentro era o próprio Elias. Aí depois ele tem outra aparição extraordinária, que é lá em Apocalipse, como as duas testemunhas. Então, nós vamos estar falando sobre isso, para a gente entender um pouco a Bíblia e como Deus trabalha, em nome de Jesus, amém? E na sexta-feira, nós temos culto de libertação e cura, com grande poder de Deus. Você manda o teu pedido de oração, vamos estar filmando também. E a partir das 11, nós temos daqui a pouco uma live também que vamos fazer, que é um culto de restituição. Vamos dar uma outra palavra daqui a pouquinho, sentadinho, aqui o grupo, e você vai ter um contato direto, e depois vamos estar orando. Tu faz o teu pedido de oração, para que possamos orar por você. Coloca diante de Deus o que você quer, né? E aquilo que você não quiser colocar, fala: eu preciso de oração em nome de Jesus. E no domingo nós temos culto de adoração a Deus, um culto com grande avivamento do poder de Deus. Você é o nosso convidado a estar conosco. Rua Min 21, Jardim Cachoeira, bairro em geral Adrianópolis. Só perguntar aonde é Jardim Cachoeira, todo mundo vai te informar. Pastor Robson Alonso, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Jesus vos abençoe, dê uma boa noite de sono para vocês, e a palma de Deus. Amém? Gente, foi boa a aula? Foi uma aula boa, né? Tem palavra aqui da gente. Bíblia, eu falo para você, e falo aqui sempre: não soberba. Você não tem em outro lugar aqui